Juízes, capítulo 18, verso 3, algumas perguntas importantes que foram feitas a um homem, e este homem era um sacerdote, e as perguntas que foram feitas foram essas: estando eles perto da casa de Mica, que era um homem israelita, reconheceram a voz do jovem levita. Dirigindo-se para lá, lhe perguntaram. Meu interesse nesse versículo são essas perguntas: quem te trouxe para cá? Segunda, o que estás fazendo aqui? Terceira, que é isso que tens aqui? Essas são perguntas importantes, como você vai ver na mensagem de hoje. Perguntaram ao jovem levita: quem te trouxe para cá? Que estás fazendo aqui? E que é isso que tens aqui? Alguém, antes de sentar, ore a Deus e diga: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Então faça a tua oração um minutinho, que eu quero te abençoar antes de você começar a ouvir a palavra. Eu tomo agora autoridade sobre esse lugar, eu ministro o sangue de Jesus sobre todas as mentes, inclusive a minha. Nesse lugar eu ministro o sangue de Jesus. Eu prendo agora com armas espirituais todo espírito que rouba a mensagem, todo espírito que rouba a palavra eu prendo agora. Todo espírito de sono eu te prendo também, eu te entrego ao Senhor agora. Todo espírito de distração eu te entrego ao Senhor. E eu proclamo agora que os anjos do Senhor têm liberdade para se mover na ministração da palavra, e o Espírito Santo faz a sua vontade. Alguém diz comigo: a palavra não voltará vazia, mas ela fará o que lhe apraz. Diga assim: eu a recebo no meu espírito, em nome de Jesus. Por favor, pode sentar, obrigado. Gostaria de compartilhar com os irmãos o conceito seguinte: de onde você vem é muito importante. Todos nós vimos de algum lugar. Todos nós viemos de algum lugar. Você nunca chega a um ponto da sua vida sem ter vindo de algum lugar. Nós chegamos aqui porque viemos de algum lugar. Ninguém veio do nada. Até para chegar na América você veio de algum lugar que nós já sabemos, não precisa falar, nós já sabemos. Mas você veio de lá. Você nunca chega num lugar sem ter vindo de outro. Alright? E é incrível, eu quero que você perceba isso aqui, que toda vez que alguém chega num lugar novo, tipo assim, se você chega numa igreja nova, as pessoas te perguntam: de onde você veio? Você chega num trabalho novo, as pessoas te perguntam: de onde você veio? Se você for fazer uma entrevista numa empresa, eles vão te perguntar: você nasceu aonde? Você veio de onde? Preste atenção, isso é muito simples, mas é muito importante. Você nunca vai a nenhum novo lugar sem declarar primeiro de onde você veio. Isso é importante porque todos nós gostamos de esquecer algumas coisas do passado. E nós gostamos de ignorar de onde a gente veio. Mas é uma lei do mundo espiritual que você só avança para o próximo se você reconhecer de onde você veio. Muitas vezes isso é doloroso, muitas vezes isso causa vergonha, muitas vezes se você quer falar de qualquer coisa menos da sua última experiência. Você quer falar de qualquer coisa menos de onde você veio. E de onde você veio que eu estou falando essa manhã não é exatamente lugares, porque lugares não é tão importante, lugares geográficos. Se você veio de Valadares ou do Rio de Janeiro, não faz diferença para Deus. O lugar físico, geográfico não é importante, mas o lugar espiritual é. Eu estou falando de regiões espirituais, eu estou falando também de fases. De que fase você veio para chegar na que você está agora? É preciso reconhecer onde a gente esteve e onde a gente está querendo ir, ou onde a gente está,
Todos os lugares da nossa vida são conectados. São conectados. Se você quiser uma nova identidade, como esses programas de proteção de testemunhas, e eles te dão um novo nome e te mandam para um lugar que você nunca morou, e você vai morar lá. Alguém vai te perguntar de onde você veio. Nem que você tenha que mentir, você tem que falar. Nem que você fale em um lugar que não existe, mas você tem que falar. Deixa eu dizer, Deus está perguntando para nós, de onde você veio? De onde você está vindo na sua vida com Deus? De onde você está vindo na sua vida de oração? De onde você está vindo no seu relacionamento com a palavra de Deus? De onde nós estamos vindo na nossa maturidade, no nosso relacionamento com Deus? A gente está sempre imaginariamente imaginando esse lugar melhor, mas a gente nunca reconhece exatamente de onde a gente está vindo, porque o lugar que nós estamos, a fase que nós estamos hoje, não tem outra explicação, senão ela é o resultado do lugar onde a gente acabou de vir, ela é o resultado de onde a gente acabou de morar, ela é o resultado talvez do lugar que a gente ainda está morando espiritualmente falando, da fase que a gente ainda não saiu espiritualmente falando. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, sucedam, happen em nossa vida, do tipo, eu quero que as coisas vão para frente, e as coisas não vão muito para frente, as coisas estão meio presas. O problema é que você não percebe que para avançar para um novo lugar, você não cumpriu a exigência do mundo espiritual. A exigência do mundo espiritual é: reconhece primeiro de onde você está vindo. Fala, analisa, ser honesto. Você não está vindo de uma boa fase, você está vindo do desânimo que durou a vida inteira na sua vida, mas você continua vindo de lá. Então como é que você quer um resultado diferente? Como é que você quer estar num lugar diferente hoje, se o lugar que você está vindo não tem nada a ver com o lugar que você quer estar? Eu e a pastora ficamos chocados anteontem, com uma notícia que a gente teve do Brasil, lá da minha cidade, onde uma igreja, em uma situação que veio se desenrolando por mais de 25 anos, chegou num ponto crítico, chegou num ponto absurdo. E aí, quando eu estava me arrependendo por eles naquela situação, é a igreja onde eu nasci no Brasil, onde eu estava me arrependendo diante do Senhor por eles, o Senhor falou comigo: você sabe, né? Isso não aconteceu semana passada, você sabe, né? Isso não começou o mês passado, você sabe, né? Você sabe que as coisas são o resultado de um plantio, né? Você sabe, você está chocado com o que está acontecendo agora. Você pode me perguntar por que eles chegaram nesse ponto. E é exatamente essa pergunta: por que chegaram nesse ponto? Chegaram nesse ponto porque vinham caminhando nessa direção. Se você está caminhando numa direção, você vai chegar lá. Se a direção que você está caminhando é para baixo, e você está vindo de uma descida que já está acontecendo há 15 anos, aonde você vai chegar? Num buraco. Aliás, de onde você está vindo? De uma descida que não para, está só descendo, está só descendo. A lei, o princípio que o Espírito Santo está falando essa manhã, ele funciona de todos os lados. Porque se você está vindo, se você está vindo de uma vida de oração, quantos anos? Se você está vindo, de uma vida investida em Deus, onde não existe desânimo, desculpa, não existe esse tipo de coisa. Se você está vindo há alguns anos dessa fase, se você está subindo de alguns anos nessa fase, com certeza você está chegando em algum lugar. É incrível como as pessoas querem atingir esse lugar, sendo que elas não estavam indo para lá, exatamente. Elas não estavam indo para lá. Elas querem atingir esse lugar, mas elas estavam, na verdade, indo para outro lugar. Como é que você vai atingir esse lugar se você não estava indo para lá? De onde você está vindo? Eu acho incrível as perguntas
que eles fazem para esse rapaz. E aqui nessa igreja nós temos leitores da Bíblia, né? E eu creio que você já viu o livro de Juízes, mas toda vez que você passar aqui, preste atenção nessas perguntas. Esse jovem, ele teve a vida mudada naquele momento. Ele era um simples levita que peregrinava. Os levitas, na época dos juízes, não estavam sendo servidos pelo povo de Israel, eles não tinham comida. Primeiro, eles não tinham herança, ninguém pagava o salário deles, o povo não estava dando dízimo na igreja. Bom aproveitar e falar com os irmãos, porque como eu nunca falo de dízimo, aperta o cinto aí, porque tem gente que não gosta. Se o seu nome não está na lista, tem alguma coisa errada com você. A palavra de Deus diz que você está roubando do Senhor. Parênteses fechado, vamos em frente. As pessoas não estavam dando dízimo, e o levita saiu peregrinando, vou arrumar a vida em algum lugar. Então ele andou por vários lugares, até que chegou na casa de Mica, e ali ele era sacerdote de uma família. Só que quando chegou à tribo de Dan, olha, encontraram esse levita aqui na casa desse homem, e agora nós queremos que ele seja o sacerdote da tribo inteira. Imagina a promoção, amigo, a promoção. Eu sei que estava tudo errado lá, mas era uma promoção. Quando Deus quer te dar uma promoção, a primeira coisa que Ele te pergunta: como é que você chegou aqui mesmo? De onde você está vindo? O que você tem aqui? Por que você chegou nessa fase? Às vezes nós fazemos as orações dizendo para Deus, por quê? E Deus, não, eu que te pergunto por quê. Você está me perguntando por que eu estou aqui, por que está acontecendo isso? Eu falo, não, eu é que te pergunto. Dá uma olhadinha para trás, de onde você está vindo, o que veio acontecendo nos últimos 10 anos, 20, 25 anos, 30. Você não podia estar em outro lugar, porque você está vindo de lá. Todos os lugares da nossa vida estão conectados, as fases da nossa vida estão conectadas. Um requerimento para prosseguir é deixar os últimos lugares que nós estivemos. Se você não deixa o último lugar, se você não reconhece, porque para deixar um lugar você tem que reconhecer, porque você sabe o que é? Tem gente que está na fase do desânimo, na fase da dor, da distração, na fase da preguiça, o que quer que seja a fase. Mas como você nunca descobre a fase, você nunca sai dela. Por que você nunca sai dela? Porque você nunca rejeita aquela fase. Você nunca renuncia àquela fase. Você não renuncia ao lugar onde você está morando há muito tempo. Você precisa fazer isso. Por que o lugar aqui onde viemos é importante? Porque de acordo com Marcos 8, ele é a velha aldeia. Sabe quando Jesus pegou aquele homem em Betsaida? Ele chegou em Betsaida, que é uma cidade ao norte de Jerusalém, encontrou um cego. O cego morava dentro da aldeia. A primeira coisa que Jesus fez foi tirar ele da aldeia. Você precisa prestar atenção quando Deus move alguém de lugar. Provavelmente Deus está dizendo assim: não é bom você ficar aí, não é bom você ficar onde você está. Para que eu possa fazer um milagre em você, deixa eu tirar você daqui. E a primeira coisa que Jesus faz antes de curar o rapaz é remover ele da aldeia. Incrível! Jesus, eu não sei que tamanho era essa aldeia, mas Jesus tira ele para fora da aldeia. E Jesus põe as mãos nos olhos e cura ele. E aí Jesus diz para ele assim: não voltes para a aldeia. Deixa eu te falar, nós temos que nos desligar das antigas fases. Costume é o mesmo. O costume é o mesmo, não muda. Na hora que você está mal, você se consola com o quê? Você sempre se consola com aquilo, ou você não sai de lá. Se Jesus fizer um milagre, você passar uma nova tribulação, você volta para lá, porque está acostumado a resolver o problema daquele jeito. Você sempre volta para a aldeia, e o que Jesus falou para ele, não volte para a aldeia, é porque você pode perder o milagre voltando para os lugares antigos. Quantos de nós não conseguem discernir isso? Você tem que discernir que há milagres para você manter, você tem que sair de certos relacionamentos e não voltar mais.
Você tem que sair de certos lugares e não voltar mais para eles, ok? Sabe por quê? Os lugares onde você morou, e eu estou falando de lugares espirituais, os lugares onde a gente passou, foi lugares onde a gente aprendeu a morar lá. Você aprendeu. O que você não percebe é que quando você mora muito tempo num lugar, você aprende com o lugar, você se adapta ao lugar. Você é igual a pessoa que morou a vida inteira em Nova York, estava cansado do barulho. Aí ele foi morar na roça. Só que chegou na roça e não conseguia dormir pela falta do barulho. Aí voltou em Nova York, lavou o barulho e levou para lá para poder ouvir, para poder... Sabe quando você não consegue viver fora do lugar onde você passou a vida inteira? Por causa do aprendizado do lugar. Vou te dar um exemplo aqui. Quando você sofre muito a vida toda, você aprende a ser um sofredor. Mesmo quando Deus acaba o sofrimento. Deus acaba o sofrimento, mas o seu espírito continua sofrendo. Porque ele aprendeu. Ele não desaprendeu o lugar de onde você veio. Deixa eu te dar um exemplo. Os israelitas foram 400 anos escravos. Eles são levados pelo deserto para Canaã. Eles já não são mais escravos, mas o Egito não saiu deles. Alguém diz comigo, o lugar onde eu passei muito tempo me ensinou coisas que não servem para o meu novo lugar. Então deixa eu te falar qual é a dificuldade. A dificuldade não é Deus mover você para um novo lugar, é Ele fazer você desaprender o que você aprendeu no lugar antigo. Você aprendeu a ter autopiedade, você aprendeu a ter pena de você aprendeu a ser mole, você aprendeu a ser covarde, aprendeu a ser fraco, aprendeu a não orar, aprendeu a ter preguiça, aprendeu a não vir à igreja de vez em quando, aprendeu a dar o dízimo uma vez por mês, você aprendeu umas coisas que o que você precisa ver é que você aprendeu isso por muito tempo, você viveu isso muito tempo, você foi infiel muito tempo, agora eu estou fazendo tudo certinho. Tem quanto tempo? Uma semana. Quanto tempo que está tudo certinho? Tem uma semana. Então você vai ter que esperar um pouco. Porque o que você está vivendo ainda é resultado do lugar de onde você veio. Ele demora a sair de nós. Por isso que eu queria sugerir logo, muda de lugar logo. Muda de lugar, porque quanto mais rápido você aprender a viver num novo lugar. Por exemplo, se você estava descendo, para essa descida, começa a subir, porque presta atenção, para você chegar no alto da montanha, vai levar um tempo subindo. Então pare de descer, comece a subir, e passe um tempo subindo. Se você passar 3 meses subindo, presta atenção no que eu vou falar agora. Se você passar 3 meses subindo, Deus vai te encontrar em algum lugar diferente daqui a 3 meses. Se você passar 1 ano subindo, daqui a 1 ano Deus vai perguntar de onde você vem. Você sabe de onde eu venho. Naquele dia lá que eu fiz um acordo com o Senhor. Você sabe que eu não falei no meu acordo. Eu estou subindo, eu não quero saber, eu larguei tudo para trás. Estou subindo a montanha, você sabe, já tem 1 ano que eu estou subindo essa montanha. Aí Deus diz assim, é verdade, de onde você vem é um lugar onde você largou tudo lá. Eu lembro o lugar onde você deixou tudo, eu lembro o lugar velho que você largou e que você está subindo. Essa mensagem está dizendo o seguinte, que o que você tem que fazer rápido, porque vai levar um tempo para Deus poder te encontrar num novo lugar, porque depende de onde você está vindo. Mais uma vez aqui, vamos dar um tempo ao Espírito Santo te lembrar de onde você está vindo. Hoje é 27 de março de 2022, você está vindo de que fase? Você está vindo de que igreja? Você está vindo de que ambiente? Você está vindo de que situação? Você está vindo de que experiência? O que você viveu nos últimos 3 meses, que são os primeiros 3 meses de 2022? O que você está vivendo nesse novo ano? O que foi esses primeiros 3 meses? Na oração, o que foi? Quanto da Bíblia você teve nesses 3 meses? Você está subindo ou você está parado? Você está vindo de algum lugar ou você não está vindo de lugar nenhum? Do tipo assim, eu estou no mesmo lugar que eu estava o ano passado, eu não movi para lugar nenhum, eu não saí dessa fase, eu estou no mesmo lugar, e se eu não sair daqui, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque Espírito Santo, seja bem-vindo nessa manhã. Espírito Santo, seja bem-vindo nessa manhã. Deixa eu dizer algo para vocês que eu aprendi numa das aulas que eu estou fazendo, que
o lugar onde você fica, onde você mora, forma você. Você não precisa gostar do lugar para ele te formar. Você não precisa gostar da fase para ela te influenciar. Eu faço aconselhamento, eu converso muito com as pessoas. Geralmente eu gasto 2 horas, às vezes 3. Às vezes eu chego lá em casa e minha mulher olha para mim assim, 3 horas? Eu falei, foi o que precisou, só para ouvir a história. Eu estava ouvindo de onde a pessoa estava vindo. Eu estava vindo de um lugar muito distante. São muitas histórias. O lugar que ela vem, eu precisava ouvir. Para eu entender onde ela está, eu preciso entender de onde ela vem. Então ela começa a me falar, minha infância foi assim, e as igrejas que eu passei aconteceu isso, e os meus relacionamentos acabaram por causa disso, e eu vou conhecendo de onde ela está vindo. É fácil entender onde você está, quando você fala de onde você vem. Agora você precisa fazer isso com você mesmo, você não precisa ter um aconselhamento comigo, para você saber de onde você está vindo, porque o lugar forma a gente. Escute, você toma a forma do lugar sem você perceber. Um psicólogo disse isso aqui, que os hábitos têm um papel significativo na formação da nossa identidade, quem somos. Mas presta atenção, segundo as pesquisas, somente 5% de nossas atividades diárias são produtos de ações conscientes e intencionais. Em outras palavras, 95% do que nós fazemos é chamado inconsciente automático. Você não está consciente do que está acontecendo e aquilo está te influenciando. É incrível que ele diz que as práticas são formadoras de identidade, são carregadas de significado. Elas automatizam o nosso desejo e ação, sem nós termos consciência disso. Isso é, os hábitos que você faz, elas estão te formando sem você notar. Pesquisas sobre o novo inconsciente, que é uma expressão, né, dos psicólogos, dizem que muitos tipos de hábitos são adquiridos involuntariamente. Como é que pode você adquirir um hábito involuntariamente, sem você planejar, sem nos darmos conta? Isso é, nós nos tornamos certos tipos de pessoas sem que nós tenhamos consciência disso. Há alguns anos atrás, eu conversei com um casal que estava se separando. Então eu comecei a ouvir as histórias. As histórias eram: ela traiu ele, mentiu. Isso já tinha 15 anos de casamento, mas isso aconteceu no começo do casamento. E durante 15 anos, a história do casamento era traição, mentira, encobria. Então, ele desconfiava dela e ela não falava a verdade. E aí eles se acostumaram a viver um casamento onde não havia confiança. Mas eles estavam vivendo juntos, eles estavam ali ainda, eles estavam buscando uma solução. Eu tentei mostrar para eles que eles aprenderam a viver um casamento doentio. Você aprende, você se acostuma, e você não se dá conta que você se tornou aquilo. Se eu estou acostumado a ela mentir para mim, ela está acostumada a saber que ela sabe que eu sei que ela está mentindo, ela aprendeu a encobrir, eu aprendi a fazer de conta que eu não sei que ela está mentindo, eu continuei esse casamento por causa disso e disso, e a gente está aqui, e esse é o sistema que a gente criou, esse é o bolo que a gente fez. A gente juntou esse ingrediente com esse, depois a gente colocou esse, foi forçado a colocar esse, a gente foi forçado depois a se adaptar com isso, e a gente foi vivendo essa história. Nós estávamos na igreja e etc, e é essa história que nós vivemos. Alguém diz comigo assim: é fácil Deus mudar as situações, mas é difícil Deus mudar o que as situações criaram nas pessoas. Às vezes a situação já passou, mas a pessoa se tornou o produto de uma situação que ela não percebeu, que ela se tornou aquilo. Então eu quero ler um versículo com você, que você vai ter um entendimento um pouquinho mais profundo dele. É o Salmo 1, versículo 6,
Porque o Salmo 1 é um salmo maravilhoso, né? E todo mundo só conhece mais os 3 primeiros versículos. Porque o Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e noite, pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Verso 6: o Senhor, porém, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando o salmista diz: o Senhor conhece o caminho do justo, olhe para mim. O Senhor conhece por onde você passou. O Senhor viu quando não havia bolo ainda, mas a farinha estava na mesa. A farinha era você. Não havia ovos ainda, mas os ovos chegaram na sua vida e foram se juntando. Não havia fermento ainda, mas o fermento chegou. E o Senhor viu quando os ingredientes foram sendo misturados. Ei, não tinha bolo ainda, mas o Senhor estava vendo: isso aí vai dar um bolo e não vai ser bom. E Deus viu quando os ingredientes foram sendo misturados. Alguém diz: o Senhor conhece? O Senhor sabe o que aconteceu? Ei, não pense que eu e você caminhamos esse caminho inteiro. Esse caminho que a gente caminhou para chegar até 27 de março, que você está com mais de 2 anos de idade, você está com mais de 20. Ei, esse caminho inteiro, não pense que você caminhou ele sozinho. Não caminhou sozinho. O que você se tornou, o que você passou, o Senhor conhece o caminho. Significa, Ele sabe todos os lugares que você passou, todas as influências que teve sobre você, todos os condicionamentos que foram adicionados à sua vida, todas as complicações que esses condicionamentos trouxeram. O Senhor sabe que tipo de pessoa você foi se tornando antes de você se tornar. O Senhor sabe o que foi endurecendo seu coração, o que foi te entristecendo, o que foi causando você a chegar no ponto que você está hoje, sendo a pessoa que você é. O Senhor caminhou. Alguém diz: Deus estava comigo lá. Deus veio a vida dando voltas em você, dando voltas. E Deus sabia que aquelas voltas iam amarrar você, e estavam amarrando, e você nem se percebeu que aquelas coisas estavam amarrando, e aquelas coisas estavam dando voltas, e a vida estava dando voltas em você. Mas Deus, Ele foi caminhando com você. Ele sabe como você chegou aqui. Alguns hoje são produtos de um lugar de escravidão, e o produto é um espírito submisso, um espírito fraco. Por exemplo, é muito triste para nós. A gente lida com almas, a gente lida com a coisa mais preciosa que existe, e quando a gente vai aconselhar um homem que foi abusado sexualmente quando era criança, uma das coisas que a gente percebe é que o espírito dele é quebrado. Geralmente as pessoas não são muito firmes, ousados, elas não têm muito senso de segurança. Elas vêm de um lugar onde o espírito foi quebrado. Você vê as marcas do que ela passou na atitude dela, no espírito dela. Todos nós viemos de algum lugar. Nós nos tornamos o que nós nos tornamos por causa das coisas que passaram conosco. Alguns de nós aprendeu a fugir, porque o espírito foi treinado a escapar, a tentar escapar. Alguns de nós está treinado na fraqueza, porque é o que você aprendeu a se treinar. Eu assisti um filme onde um garoto foi bullied, não sei como é que fala isso em português, ele foi bullied a vida inteira na escola, e os mesmos amigos que eram da middle school, o sonho dele é: quando eu chegar na high school, eles não vão estar lá. Quando ele chegou na high school, eles estavam lá.
E eles, como é que fala em português isso? Então vai ficar isso mesmo. A high school inteira, o rapaz foi perseguido, abusado de todas as formas por aqueles 2 adolescentes. E ninguém acreditava nele, e o sonho dele é, quando eu for para a faculdade, eu finalmente vou me livrar deles. Quando ele chega na faculdade, que eles encontram lá. Ele vinha de uma vida, ele vinha de uma história, onde o espírito dele aprendeu a ser submisso àquelas pessoas. Presta atenção. Onde quer que ele se encontrasse com aquelas pessoas, elas tinham o mesmo poder sobre ela. Deixa eu explicar uma coisa. Quando o diabo condiciona você a uma coisa, onde quer que ele te encontrar, ele vai ter o mesmo poder sobre você. Não importa, você pode fugir de cidade, você pode mudar de país, você pode mudar de igreja, de casamento. Você muda de casamento e ele está te esperando lá. Porque o bullying, ele treinou o teu espírito a ser submisso a ele. Você tem que entender o treinamento que os nossos lugares nos trazem. E você foi treinado e não sabe. E toda vez que aqueles meninos chegavam, eles tomavam tudo daquele moço e colocavam ele numa situação desesperadora, até que o filme tomou outras direções que não interessa a minha mensagem. Mas alguns de nós aprendeu a ser conivente. Nós aprendemos a ter um espírito silencioso ou covarde, onde você aprendeu calar, tolerar, e você aprendeu a tolerância. E aí você se torna uma pessoa que não enfrenta, que tolera tudo. Você se tornou algo por causa do lugar de onde você vem. Você não é o que você é hoje porque você nasceu assim. Você passou por algum lugar que treinou você a ser assim. Se você não acredita, se você não tem uma fé, se você não tem uma alegria, você foi ensinado isso. A vida condicionou a você comer desse bolo e você não gostava no começo, mas só tinha esse, era obrigado a comer. Você terminou, quer saber? Agora é comer isso mesmo, melhor do que morrer de fome. E hoje tem uma comida melhor, mas você está acostumado a comer aquela. Deus te oferece amor e você diz, não, eu sou rejeitado, amor não me serve. Eu estou acostumado a comer rejeição a vida inteira. Deus te oferece alegria, fé. Você não, mas eu sempre fui incrédulo, por que eu vou ter fé agora? O lugar que eu venho é um lugar de incredulidade. A família que eu venho é uma família que ninguém crê em nada, ninguém confia em ninguém. Então por que eu vou crer agora? Ei, você é o lugar de onde você vem. Alguém tem que dizer no seu espírito aí, enquanto eu prego, eu odeio o lugar de onde eu vim. Eu odeio esse lugar. Eu rejeito esse lugar. Eu não quero o que ele me tornou. Eu quero ir para um novo lugar. Porque deixa eu te dizer, Deus vai guiando o seu rebanho e não há ninguém para guiar como o pastor amado. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Isso é porque ele sabe me guiar, mas ele sabe os lugares de onde eu venho, porque ele caminhou comigo por esses lugares. Eu não preciso esconder de Deus aquilo que ele sabe por onde eu passei. Ele sabe quanta raiva eu passei, ele sabe quanta angústia eu passei, quanta rejeição eu passei, ele sabe quanta inferioridade eu tive, ele sabe o que quer que seja. Ele caminhou comigo. Deus precisa que eu reconheça o lugar, que eu odeie o lugar, que eu rasgue a driver's license daquele lugar, que eu rasgue os documentos que eu tenho daquele lugar, que eu esqueça os vizinhos daquele lugar espiritual, que eu renuncie o lugar e que eu diz, eu sei que de onde eu venho não é bom, mas eu quero ir para um novo lugar. E se eu continuar subindo numa nova direção, daqui a algum tempo, Deus vai me encontrar numa nova postura. Aleluia. Se você se perguntar para você, por que eu não estou mais alegre? Por que eu não estou mais assim? Lógico, de onde você vem. Você quer estar mais alegre? Você quer estar melhor?
Você tem que estar vindo de um outro lugar. Deixa eu te falar de onde você deveria vir. O Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. Se você está vindo desse lugar, presta atenção, tem muita gente que não está, mas presta atenção, se você está vindo desse lugar, como é que a gente vem de um lugar? Como? Eu vou te falar. Eu vinha daqui, morei aqui, me tornei isso aqui, odeio isso aqui, mas eu cheguei para Deus e falei: posso começar de novo? Deus, claro. Aliás, Deus fala com você a mesma coisa que Ele falou para Elias. Deixa eu mostrar isso, porque aqui vai para o final da mensagem. 1 Reis, capítulo 18, Elias chega num lugar. É incrível como o Senhor, Ele conversa com a gente no lugar que a gente chega. Oh yes, Ele encontra a gente lá. 1 Reis, capítulo 19, na verdade. O que acontece? Elias foge de Jezabel, caminha 40 noites e chega na presença de Deus no Monte Horebe. Quando ele chega lá, Deus pergunta para ele assim: ô profeta, afinal de contas, o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei aqui, eu não mandei você vir para cá. O que você está fazendo aqui? Sabe quando você vai por um caminho errado? Sabe quando você vem de um lugar, presta atenção, do qual não era para você estar vindo de lá. Não era para você estar fugindo de Jezabel, Elias, what are you doing? Não era para você estar fugindo dela. Quantas vezes Deus nos encontra nesse lugar que não era para a gente estar vindo de lá? Uma vida sem oração, uma vida sem plantar numa igreja, uma vida sem uma intimidade com a palavra de Deus, uma vida sem jejum, uma vida você está vindo de lá. E aí, Deus diz para Elias no versículo 15 de 1 Reis 19: então disse o Senhor: vai, volta pelo teu caminho. Eu não te dei esse caminho, você arrumou, então volta por ele. Você veio por ele? Volta. Alguém diz assim: eu posso voltar. Deixa eu te mostrar uma outra pessoa que voltou. Deixa eu te falar, as pessoas que voltam desses lugares, elas encontram algo novo de Deus. O privilégio do ser humano é ele sempre poder voltar. Deixa eu te falar, o nosso adversário, ele não tem esse privilégio. Ei, o nosso adversário não pode voltar. Alguém se alegra, alguém entende o que eu estou falando? Satanás não pode voltar. Se ele pudesse voltar, mas ele não pode. Ei, ele não pode voltar. Satanás não pode voltar para o lugar de onde ele saiu, mas você pode. Saiu da presença, saiu da vida de oração, saiu do compromisso, saiu da vida de jejum, mas você sempre pode voltar para lá. Se há uma pessoa que não pode voltar, são os demônios. Eles não podem voltar da maldade, eles não podem voltar, eles não podem se arrepender. Não é dado aos demônios o privilégio de poder voltar. Eu penso que se fosse dado, muitos demônios se arrependeriam. Presta atenção, o privilégio que o ser humano tem. Você sempre pode voltar. Eu, sinceramente, eu adoro a Deus, porque voltar é se arrepender, arrepender é voltar. Deixa eu te mostrar uma pessoa que voltou, mais uma pessoa que voltou. Elias voltou, ele voltou desse lugar. E quando ele voltou, porque aqui voltar para Elias significa voltar da depressão, voltar do medo de Jezabel, voltar da rejeição, voltar da autopiedade. Mataram todos os teus profetas, só tem eu, bonitinho. Eu tenho 7.000 que não dobrou o joelho, quem tu pensa que tu é? Volta dessa autopiedade. Quando você volta, Deus te dá uma nova missão. E aí Deus falou para ele: já que você está voltando, vai lá, unge Azael, rei da Síria, unge a Eliseu como teu sucessor, e etc, etc. O teu ministério continua. Mas enquanto você não voltar desse lugar, que não era suposto você estar vindo daí, Deus não pode fazer algo novo. Alguém diz assim: Senhor, abre os meus olhos para eu entender essa mensagem. Ela significa uma coisa diferente para cada pessoa. Feche os olhos um minutinho onde você está, antes de orar. Feche os olhos um minutinho. Diga: Espírito Santo, me revela
O lugar onde eu tenho que voltar. Fica orando aí. Tem gente aqui que abandonou o ministério. Tem gente aqui que abandonou a coisa principal. Tem gente aqui que saiu do lugar que era para ficar. Tem gente aqui que está vindo de um lugar onde Deus não te reconhece. Peraí, eu não te botei aí. Por que você está vindo daí? Eu não te botei aí. Por que você está vindo desse lugar? Eu não te coloquei aí. Você tem que voltar desse lugar. Sabe por que algumas coisas não estão acontecendo? Você está vindo do lugar errado. Teve gente aqui que falou assim: eu não faço mais nada na igreja. Chega, esse negócio de ministério, chega disso. Quem te mandou parar? Você mesmo. Tem aquela música que eu acho engraçada. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Sempre que está tocando essa música, eu falo assim: eu sei quem mandou. Eu sei quem mandou. Não foi Deus. Eu vou terminar, mas eu quero antes ler Ruth. E Ruth está depois de Juízes, né? Uma das coisas mais lindas que eu acho na história de Ruth, logo no primeiro capítulo, é a decisão de voltar. A história de Ruth é que ela e os 2 filhos e o marido foram morar em Noemi, obrigado. Foram morar em Moabe. E quem tomou a decisão de ir para lá não foi Moabe, foi Noemi, foi o próprio marido. Presta atenção. Sabe quando você tem que sofrer as consequências de uma decisão que não foi nem você que tomou? Ah, alguém fala comigo aí. Come on. Alguém conversa comigo. Sabe quando você está tomando as consequências por uma decisão que não foi nem você que tomou? Às vezes foi sua avó que decidiu servir os demônios, você está aí pagando. Às vezes foi seu avô que decidiu bater na sua avó e trair a sua avó. Talvez foi seu bisavô que decidiu isso, decidiu aquilo. E você está sofrendo as consequências. Mas Noemi, no versículo 6 do capítulo 1, depois dos 2 filhos morrerem, os irmãos estão procurando Ruth. É depois de Juízes, tá? Antes de 1 Samuel. Depois de morrerem os 2 filhos e ela ficar sozinha, sem o marido e sem os filhos. Deixa eu parar aqui porque o Espírito Santo está falando. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Para que algumas pessoas voltem, Deus vai ter que tirar outras pessoas da sua vida. Para Noemi voltar para Israel, ela perdeu os filhos e o marido. Porque se eles estivessem com ela, ela continuaria vivendo no lugar errado. Às vezes Deus tem que remover alguém da nossa vida para a gente poder voltar para o lugar certo. Que Deus não precise fazer isso. Que você entenda que o lugar de onde você está vindo não é o que você deveria estar vindo. Esse lugar de covardia. Gente, vou falar para vocês. Muitos de nós vêm de uma covardia espiritual, onde a gente não aprendeu a guerrear, não aprendeu a exercer autoridade. Mas Noemi, no versículo 6, então se levantou ela com as suas noras para voltar. Oh, como Deus espera isso. Ela se levantou para voltar porque tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Verso 7, pelo que saiu do lugar onde estava, ela com as 2 noras, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Alguém diz comigo: eu preciso me levantar para sair da fase que eu estou vindo dela, que não é muito boa. Deus está nos levando para um novo lugar. A gente precisa reconhecer que o lugar que a gente veio não é bom. Deixa eu fazer uma pausa, porque nem todo mundo aqui está vindo de lugares ruins. Nem todo mundo aqui está vindo de lugares ruins. Não. Você viu o louvor dessa igreja hoje? De onde essa igreja está vindo?
Essa igreja está vindo de um lugar de adoração. Você acha que as pessoas correm para o altar para adorar sem ninguém chamar, porque está vindo de uma vida que não sabe adorar? Não. Por que essa igreja está no lugar que ela está? Porque ela está vindo de algum lugar. Qual é o lugar que nós estamos vindo? Daqueles 2 lugarzinhos que eu fico batendo na tecla. Aquelas 2 teclas, o dó e o ré, que eu fico batendo no piano. Só dó e ré. Esse pastor não tem outra música, tem 7 notas, só toca 2. Ler a Bíblia e orar. A igreja está vindo de lá. Tem irmãos orando aqui. Tem gente buscando a Deus aqui. Por isso que a presença de Deus está aqui. Às vezes alguém entra aqui e se assusta com o que está, mas você não sabe de onde nós estamos vindo. Se você caminhar conosco, você vai ver de onde nós estamos vindo. Esse é o meu 2º culto hoje. Hoje pela manhã eu fui numa igreja assistir um culto. Eu fui experimentar de onde aquela igreja está vindo. E foi muito claro ver de onde aquela igreja está vindo. Ela está vindo de uma tradição, ela está vindo de um lugar. E eu falei, a gente está vindo de um lugar. Só que alegria chegar aqui e ver vocês vindo de um outro lugar. Deixa eu dizer para você, de onde você vem? O que é que você tem aqui? Para onde você está indo? Eu quero orar pelos irmãos. Eu quero pedir aos irmãos, primeiro, para ficar em pé onde você está. E em seguida eu quero convidar os irmãos para começarem a vir aqui ao altar. Quero convidá-los para vir ao altar enquanto eu me preparo para orar por vocês. E lembra que ainda tem uma surpresa para vocês. Por favor, venham ao altar aqui para nós orarmos aqui juntos. Eu quero que você diga, eu estou indo para o altar porque eu estou mudando de lugar. Alguém venha para o altar dizendo assim, Deus, eu estou saindo dessa fase. Mas vai falando no coração, vai realmente dizendo para Deus. Eu estou indo para esse altar porque eu quero mudar, eu quero ir para outra fase. Eu não posso ficar onde eu estou. Não. Eu quero algo novo, eu quero algo novo, eu quero algo novo, eu quero algo novo.